Bem-vindo a todos. Este é o dia para gravar mais um vídeo. E você que acabou de chegar, peço que dê uma força no canal, subscreva-se e fique atento para mais vídeos. E espero que você goste do vídeo. Tantas coisas acontecem na nossa vida e muitas das vezes nós não paramos para pensar ou para refletir sobre essas coisas que acontecem. Eu tenho lido alguns livros e um dia desses me deparei com uma frase do escritor Dostoiévski que dizia: aqueles que não conhecem a dor jamais conhecerão a paz. E isso me fez perceber que muitas das vezes nós, quando somos machucados, tentamos muito nos esconder ou criar uma casca para que nada possa fazer com que nós voltemos a nos ferir, nada, para que nada mais possa acontecer, porque uma vez que já aconteceu, o momento para se libertar da dor foi difícil e a pessoa não quer mais passar pelo mesmo ocorrido, então a pessoa fecha-se. Mas nós acabamos por esquecer que muitas das vezes são esses momentos mesmo que nos fazem crescermos e sermos pessoas melhores. Eu acho que se você nunca foi ferido, você nunca vai saber qual é o sentimento de ser ferido, a sensação e como evitar caso isso aconteça no futuro. Então, às vezes, muitas das vezes mesmo, é necessário que nós sejamos quebrados para que possamos nos reconstruir, nos reinventar. Então, isso acontece de todas as formas, no geral, em todas as formas da vida. Isso acontece nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento em si com as pessoas. Nós confiamos em tantas pessoas, e nunca, às vezes nunca imaginamos que essa confiança um dia vai ser quebrada. E muitas das vezes é necessário essa interação, é necessário que seja quebrado para tu aprenderes com isso, né? Para colocar os certos limites, para te sentires em paz, porque nós temos muito aquela sensação de, muitas das vezes, sabemos quando algo vai acontecer, mas não sabemos o momento ou de quem, não esperamos de quem seja essa coisa. E isso quando acontece às vezes dá uma paz no coração, porque nós percebemos que aquela desconfiança que eu tanto tinha passou. E hoje em dia eu não tenho que me preocupar com isso. Então é por isso que as pessoas hoje em dia são muito fechadas, não confiam, não aprendem a confiar nas outras pessoas, vivem a vida muito fechada. E isso muitas das vezes é muito mal, porque essa desconfiança acaba se tornando uma incerteza. E incerteza é o que nunca te traz paz, apenas machuca, magoa e te torna uma pessoa amargurada. Existe uma frase que diz que aqueles que não querem abrir mão de nada também não vão mudar nada. E eu acho que essa frase explica de uma forma muito simples como é a vida e as pessoas. Ela explica que tantas pessoas passam anos exatamente no mesmo lugar, elas na verdade têm medo de mudar algum aspecto na vida, porque a mudança tem um preço.
Se a pessoa quer um corpo diferente, ela tem que abrir mão do conforto, quer crescer financeiramente, talvez ela tenha de abrir mão de algumas distrações. Se a pessoa quer paz, em algum momento vai ter de abrir mão de certas pessoas, hábitos ou situações que muitas das vezes desgastam a pessoa. O problema é que muita gente quer o resultado, mas não aceita o processo. Querem sucesso sem esforço, às vezes querem disciplina sem sacrifício, querem uma vida nova, mantendo exatamente a mesma rotina. Isso nunca acontece. Cada sim que dás é um não para uma outra coisa. E quando tu estás muito agarrado ao que é confortável, dificilmente vais alcançar aquilo que tu realmente desejas. Eu tenho uma pergunta. Essa pergunta tu deves fazer a ti mesmo. Por que que eu continuo a segurar algo que já não faz sentido na vida em que eu quero construir? É porque no fim não é o tempo que muda as pessoas. São as decisões que elas muitas das vezes têm coragem de tomar. As decisões que muitas das vezes nós temos uma certa coragem e tomamos. E nós devemos lembrar que quem não está disposto a abrir mão de nada também não vai mudar nada. Porque às vezes perder alguma coisa hoje é exatamente o que te permite ganhar a vida que tu quiseste amanhã. Então, antes mesmo de te privares de sentir novas sensações porque achas que são essas coisas ou essa é a porta das coisas que te fazem mal, pensa nisso. Dê-te a liberdade de explorar mais o mundo, de fazer coisas que tu realmente gostas, mas sem precisar de pensar do outro lado. Porque muitas das vezes, não é muitas das vezes até, é como as coisas são. É como as coisas são, porque o ontem é história, o amanhã é um mistério. E hoje é o presente. Então devemos viver um dia de cada vez e acreditar que sempre as coisas vão ser diferentes e não nos privarmos de viver certas experiências que nós temos na vida. Porque a vida é 10% do que acontece conosco e 90% o que reagimos.